É verdade que grande parte do tratamento para depressão se concentra em mudanças comportamentais. Então, tem a famosa ativação comportamental, que eu já falei aqui no meu canal em outro vídeo, que é quando a gente ajuda o paciente a literalmente ativar o comportamento, iniciar uma tarefa, resolver uma pequena tarefa do seu dia a dia, tirar ele da inércia, tirar ele da evitação, engajá-lo com uma atividade que seja uma tarefa doméstica, que seja uma tarefa do trabalho, que seja alguma tarefa que vá causar algum benefício. Então, existe a ativação comportamental, existe o cuidado comportamental de controle de estímulos. Então, existem estímulos que são depressores ou que são prejudiciais para a rotina do sono, como a exposição excessiva à tela. Existem exposições a fatores causadores de estresse, a causadores de ansiedade, enfim. Tudo isso a gente vai mudando com a parte do comportamento. A gente estimula o engajamento em atividades que sejam prazerosas, estimula o engajamento com socialização, com atividades que vão dar um feedback modulador do humor, das emoções. Tudo isso é fundamental. Porém, dependendo de como estiver a cognição da pessoa, mesmo que a pessoa tenha o comportamento correto, ela pode ter algum desafio. Inclusive, o Dr. Marco Abud, que é um psiquiatra, ele tem o termo, a denominação dos chamados pensamentos âncoras, que segundo ele, são aqueles pensamentos que quando o paciente tem de forma muito intensa, aquele pensamento ele serve como uma âncora para o humor, ele deprime a pessoa. Se o pensamento for muito forte, for muito rígido, a pessoa pode acabar apresentando um novo quadro de humor depressivo por conta disso. Então nesse vídeo eu vou te contar quais são os 3 principais pensamentos, ou pelo menos 3 dos grandes pensamentos que podem atrapalhar, que podem inclusive sabotar a ativação comportamental. E por isso, a importância de não apenas pegar uma dica simplificada na internet e aplicar para você tratar a depressão, mas para você entender que apesar de os princípios do tratamento da depressão, da ansiedade, os princípios serem relativamente simples, existem cuidados que um profissional habilitado, um profissional experiente vai ter o cuidado e vai te apresentar. E dependendo de como você for aplicar, você está sem esse cuidado. Por isso, o resultado pode ser desastroso. Então, vamos ao primeiro pensamento, que é muito comum em pessoas depressivas que tentam ter uma ativação comportamental, muitas vezes motivado por amigos e familiares que nem se dão conta que estão fazendo o estímulo para a ativação comportamental. É quando a pessoa tem aquele estímulo para socialização. Então a pessoa começa a pensar mais ou menos assim: pô, mas eu vou lá nessa festa, eu vou nesse jantar, vou nesse evento, vou nesse encontro com os meus amigos. Se eu não conseguir ficar tão entusiasmado, ou tão à vontade, ou tão alegre, tão feliz, as pessoas vão achar que eu sou defeituoso. Então acho que é melhor eu não ir. Ou ainda, a pessoa vai, mas fica o tempo todo se monitorando, fica usando aquela distorção cognitiva da leitura mental. Nossa, será que alguém está notando que eu estou um pouco deprimido? Será que as pessoas estão gostando de mim? Será que eu estou conseguindo interagir? Será que eu estou me saindo bem nessa conversa? E aí a pessoa não consegue relaxar, não consegue desfrutar do momento. Esse pensamento, claro, ele não inviabiliza 100% da interação. A interação com pessoas saudáveis e acolhedoras sempre é muito bem-vinda para pacientes depressivos, mas é importante monitorar esse pensamento, porque ele pode revelar, por exemplo, uma expectativa e uma cobrança muito rígida da pessoa em relação ao seu desempenho social. Por isso, a gente usa na terapia cognitivo-comportamental algumas técnicas para corrigir esse pensamento. O segundo pensamento que nós temos que ter muito cuidado é com relação à ativação comportamental e ao engajamento com tarefas profissionais, com concluir tarefas, com organizar a rotina, com concluir as pendências, que é quando a pessoa começa a pensar: bom, se eu não conseguir terminar tudo que eu tenho para fazer, ou se eu não fizer tão bem feito, ou se eu começo a fazer, mesmo que eu termine, mas o resultado não for satisfatório, acho que as pessoas vão achar que eu sou incompetente. Ou acho que eu não sou merecedor de algo. Ou acho que eu estou fracassando, acho que eu não sou bom o suficiente. Esse pensamento, ele pode revelar, por exemplo, uma autoanálise razoável, ele pode apontar para um declínio na produtividade, ele pode apontar para uma falta de zelo, que é importante sim, e vai ser saudável ajudar o paciente a recuperar o zelo e o cuidado por aquilo que ele faz, mas ele pode revelar também uma cobrança muito rígida e ele pode induzir a pessoa àquele padrão dicotomizado, que é quando a pessoa começa a ficar tão rígida com a sua performance, tão rígida com a sua autocobrança,
que ela começa a pensar o seguinte: bom, ou eu faço tudo de forma perfeita, ou então é melhor nem fazer nada, porque não adianta fazer e continuar sendo um fracasso. Não adianta fazer e as pessoas continuarem achando que eu não sou bom o suficiente. Não adianta fazer, olhar para o lado e ver que o meu colega da mesma empresa, ele faz aquele relatório melhor do que eu, ele organiza e gerencia a reunião melhor do que eu, ele, né, se desempenha profissionalmente melhor do que eu. Esse pensamento também é muito comum e ele é muito sabotador, ele é muito delicado em relação ao manejo de pacientes com o humor depressivo ou mesmo diagnosticados devidamente com um transtorno depressivo maior. E para finalizar esse vídeo, que é mais sucinto, o terceiro pensamento é quando a pessoa começa a sabotar os momentos de lazer. Veja, a pessoa depressiva, ela tem sim que ter ativação comportamental. Ela tem sim que fortalecer a autoeficácia. Inclusive, falei recentemente sobre a autoeficácia e vou deixar o vídeo listado aqui para vocês assistirem depois. Então, a pessoa depressiva, a pessoa com humor deprimido, a pessoa que tem o diagnóstico de depressão, né, do transtorno depressivo maior, ela tem que ter todo esse cuidado. Mas ela também precisa ter a exposição a atividades restauradoras de energia. Ela também tem a necessidade emocional que todos nós temos, que é a necessidade emocional da espontaneidade e do lazer. Então não é que ela merece, é que ela precisa de momentos de relaxamento, momentos nos quais o comportamento dela não está sendo avaliado. Então sim, eu tenho que voltar a fazer atividade física, eu tenho que voltar a ler, tenho que voltar a estudar, eu tenho que concluir as tarefas domésticas, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que trabalhar, tudo isso eu tenho que fazer. Mas eu também tenho que recuperar a minha energia com atividades equilibradas de lazer, de espontaneidade, me desprender do sentimento de que eu estou sendo avaliado, para que nos momentos alternados eu aí sim tenha energia, tenha motivação e tenha a capacidade de ser produtivo. As pessoas depressivas, elas podem, por conta da rigidez e por conta desse padrão de pensamento, elas podem pensar o seguinte: bom, já que eu não estou fazendo tudo tão bem, então eu não mereço esse momento de lazer. Aí pode ter também aqui um reflexo da leitura mental, a pessoa pode começar a ficar com um pensamento meio de perseguição, assim, achando que as pessoas estão avaliando ela, achando que se ela estiver fazendo uma atividade de lazer, se ela estiver, por exemplo, envolvida com menos trabalho no final de semana, ou relaxando, ou passeando, ou conhecendo algum lugar, e as pessoas souberem que ela está numa fase depressiva, as pessoas irão julgar, irão achar que ela está apenas se vitimizando, que não é bem assim. Mas a pessoa tem que controlar esses pensamentos, tem que driblá-los, tem que desconsiderá-los e tem que se concentrar naquilo que realmente importa, que é o foco do seu engajamento com as tarefas que são saudáveis. Mas se a pessoa tenta se engajar em tarefas sem ter o devido preparo, sem ter o devido suporte profissional, ela pode sim cair nesse pensamento de que, como ela não está sendo produtiva, então ela não merece o lazer, a espontaneidade, o relaxamento, o descanso, a pausa, a folga e tudo mais, né? Teria um outro pensamento que pode ser sabotador, que é no sentido inverso, quando a pessoa pensa o contrário. Então aqui, do que eu falei nesse vídeo, a pessoa, eu estou falando daquele caso em que a pessoa está depressiva, ela tem uma autocrítica, uma autoanálise muito rígida, preocupada, muitas vezes perfeccionista, preocupada com a performance, e ela não se sente merecedora de ter momentos de prazer, de lazer, de relaxamento, de espontaneidade, se ela não tiver com tudo perfeitamente organizado. Ela tenta se engajar com isso, mas como ela sente que não evoluiu ainda o suficiente, ela sabota aquelas tarefas que a gente propõe de espontaneidade e lazer, porque ela acha que não foi merecedora. Aqui é o paciente depressivo mais típico. Porém, algumas pessoas podem ter também uma oscilação do humor e alternar esses episódios depressivos com momentos de euforia. Ou elas podem ter uma construção, assim, um entusiasmo maior, mais intenso, e podem ter inclusive pensamentos de grandiosidade, não necessariamente tendo transtorno bipolar, mas muito comum em pessoas que têm o diagnóstico de transtorno bipolar, que é aquela alternância entre horas a pessoa está depressiva, desmotivada, inerte, sem energia, horas a pessoa tem uma ativação importante da energia e aí ela acha que ela pode fazer tudo, que nada tem consequência, que só se vive uma vez, e aí é onde a pessoa fica alimentando o ciclo. Esse pensamento de que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso gastar quanto eu quiser, eu posso sair da forma que eu quiser, posso viajar para o país que eu quiser, a hora que eu quiser, porque nada tem consequência, esse pensamento ele cria para a pessoa depois uma consequência muito ruim.
exceto para aquelas pessoas que não assumem a própria responsabilidade, que são protegidas por terceiros de assumir a responsabilidade daquilo que elas fazem. Então, sim, o pensamento depressivo de que a pessoa não é merecedora de lazer, ele é perigoso, mas aquele pensamento que dane-se o trabalho, dane-se os outros, dane-se a responsabilidade, eu vou viver porque só se vive uma vez, eu tenho que relaxar, ele também é perigoso. Ele também faz a pessoa agir de forma disfuncional, desajustada e pode criar consequências muito graves. Mas aí seria assunto para um outro vídeo, falando mais dos pensamentos que revelam a euforia, que revelam a grandiosidade e a ativação de energia na fase de transtorno bipolar. Vocês teriam interesse em um segundo vídeo falando sobre essa fase com mais ativação de energia? Se for do interesse, da curiosidade de vocês, por favor, deixe aqui nos comentários, então, mandem suas dúvidas, que eu considero fazer um próximo vídeo falando sobre isso. Queria apenas compartilhar esses pensamentos, porque eu vejo que é muito comum pessoas em fases depressivas apresentam esses pensamentos e não se dão conta de que eles podem, inclusive, sabotar o tratamento. Certo, gente? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.